da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Diga comigo, faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Há uma carreira a correr. Há uma carreira a correr. Uma vitória a alcançar. Uma vitória a alcançar. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Cada dia. Cada dia. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Dá-me, Senhor, a graça da fidelidade. Dá-me, Senhor, a graça da fidelidade. Veja, o Senhor está nos falando na oração a respeito de fidelidade. Então eu sinto que eu devo apresentar a vocês a figura de um homem fiel. De um homem que aprendeu a fidelidade ainda na sua juventude. E aprendeu a fidelidade justamente na dureza de viver a fidelidade. Quem é este homem? Já descobriu já? Me diga, eu quero escutar, pode falar alto. Jesus? Sim, mas só que daí é um exemplo lá em cima e tal. Não é nem Jesus, não é nem José, mas o nome dele está no meio entre Jesus e José, é Josué. E Josué ainda no Antigo Testamento. Josué ainda no Antigo Testamento. Então, pegue comigo, livro dos Números, capítulo 13. Livro dos Números, capítulo 13. Números é justamente o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, 189. 189. Números 13. A história da fidelidade de Josué começa lá. Josué, aliás, eu disse mal. Números, capítulo 13. Números 13. 189. O Senhor disse a Moisés: envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. E aí aparece a lista dos que foram escolhidos. Lá no versículo 16 vai dizer: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Interessante. Como acontece várias vezes na Bíblia, Deus inspirou Moisés a mudar o nome dele. Ele se chamava Oséias. E Moisés mudou o nome dele para Josué. A história certamente você conhece. O povo judeu que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que enfrentou dificuldades naquele começo, porém, rapidamente ele chegou à terra prometida, a terra de Canaã. Não é longe, o Egito da terra de Canaã não é longe. Eles chegaram bem perto, só que a terra era habitada. Havia um povo grande, um povo forte que habitava lá. Foi para isso justamente que Moisés mandou que eles fossem à frente, para ver como era a terra, como eram os homens de lá, como eram as fortificações, como eram os exércitos, como eram as muralhas daquela cidade, para que eles pudessem ir e entrar. Deus havia prometido a eles entrar naquela terra. Moisés só queria que eles fossem à frente para ver como é que eles iam fazer para tomar posse daquela terra e então tornarem-se os proprietários daquela terra. Os possuidores daquela terra. Deus havia prometido para eles aquela terra. Os tinha tirado lá do Egito, da escravidão do Egito. Deus havia aberto o Mar Vermelho para eles. Deus lhes havia dado água no deserto. Eles estavam chegando já à terra, pertinho. E mandou homens, um de cada tribo, entre eles Josué. Um outro também de nome Caleb. Mas o que aconteceu? Quando aqueles homens viram a terra e voltaram,
Quando chegaram, infelizmente, a maior parte deles só olhou a coisa como um impossível. E veja lá o versículo 27. Eis como narraram a Moisés sua exploração. Fomos à terra onde nos enviastes. É verdadeira uma terra onde corre leite e mel. Como se pode ver por esses frutos, eles trouxeram alguns frutos de amostra. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe. Os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar ao longo do Jordão. Só colocaram coisas difíceis, só colocaram coisas impossíveis. Caleb fez calar o povo, que começava a murmurar contra Moisés, e disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Repete comigo essa palavra juntos. Vamos, apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Repete. Vamos, apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar este povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus homens. Chegaram ao máximo de exagero, né? A terra devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes. Exageraram, né? Filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Só viram o negativo, só viram o impossível. Vira capítulo 14. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Diante do que eles disseram, estavam ali prontinhos para entrar na cidade, para entrar naquela terra. Mas diante da maneira negativa como eles viram, diante do impossível que eles viram e narraram, diante dos exageros que eles apresentaram, como medrosos, como covardes, como tímidos, o povo então se pôs a chorar e a gritar, e chorou e gritou a noite inteira. 2. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Veja, escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Entraram em desespero, em pânico. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a Assembleia de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a Assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, introduzir-nos-á nela e nos dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo desta terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo. Eu vou repetir esse versículo 9. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo desta terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo. Toda a Assembleia estava a ponto de apedrejá-los quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião e todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditarão em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Eu vou repetir: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditarão em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Nós podíamos continuar a ler,
Mas o final da história é este. Uma vez que o povo murmurou, que o povo ficou com medo, que o povo se acovardou por causa daqueles que foram os enviados, veja, aqueles que foram na frente, escolhidos por Moisés, escolhidos um de cada tribo, foi o escolhido da tribo, porque eles ficaram com medo e só colocaram coisas negativas, e só murmuravam, e criaram murmuração no meio do povo. O que aconteceu? Deus mandou meia volta, volver e volta tudo para trás. Se você vai ver no mapa, o que aconteceu foi que o caminho que eles fizeram era um caminho de volta. Eles voltaram a passar de novo lá pertinho do Mar Vermelho e deram uma volta, uma enorme volta, lá para outro lugar, e demoraram 40 anos. Em meses, eles tinham chegado às portas da terra de Canaã, em meses. Porque o povo teve medo. Deus não teve outro jeito. Deus ainda usou de misericórdia, mas fez meia volta ao volver, esta volta toda, e o que Deus fez foi isso. Todos os homens desta geração morrerão no deserto. Todos estes medrosos, covardes, ficarão no deserto. Somente uma nova geração vai entrar. É assim que continua depois o livro do Êxodo, o livro do Número, narrando tudo aquilo que aquele povo viveu durante 40 anos no deserto, para chegar de novo à terra prometida, onde aqueles medrosos desapareceram, e uma vez que os medrosos desapareceram, então, daí o Senhor pôde introduzir naquela terra uma nova geração. Mas quem foi que introduziu o povo na terra? Foi Josué. Josué que aprendeu a fidelidade. Josué que aprendeu a fidelidade ao seu Senhor. A fidelidade ao seu Senhor. Até eu quero pegar com vocês agora o livro de Josué. Vai para frente, não é muito para frente não. Você passa o livro do Deuteronômio e já encontra o livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. O último livro de Deuteronômio, Deuteronômio 34, tem como título Morte de Moisés. E o livro de Josué começa com o título Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou lá dou, como prometi a Moisés. Está aí. Foi Josué que teve a graça de entrar com o povo naquela terra. Certamente você conhece o livro do Êxodo, o livro dos Números. Interessante. Onde é que Josué foi formado na fidelidade, na dureza? Gente, nós pensamos que fidelidade vem assim, vem, eu já sou fiel e pronto. Não. A fidelidade se prova justamente na dificuldade, no problema, na tentação, no empecilho. Quando todos caem e a gente, pela graça de Deus, permanece firme, é assim que vai se formando a fidelidade. Quando todos esmorecem e ficam com medo e a gente, pela graça de Deus, apesar de todo o medo que a gente tem também, mas a gente permanece firme, é assim que a gente vai sendo formado na fidelidade. É diante de uma tentação,
em que a gente podia cair, em que muitos caíram, mas a gente resiste, a gente sente até no corpo o impulso para a tentação. Parece que a tentação pega a gente todinho, a gente queria se entregar, e o corpo já se tinha entregado, o homem carnal já se tinha entregado, mas a gente, pela graça de Deus, permanece firme. É aí que a fidelidade se faz. Não pense que a gente recebe a fidelidade para depois ser fiel. Não, é o contrário. A gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a falar falando, a gente aprende a cantar cantando, a gente aprende a ser fiel sendo fiel. A fidelidade é um dom, mas que se adquire na fidelidade. Deu para entender? A gente aprende a nadar nadando, aprende a andar de bicicleta andando e até caindo algumas vezes. A gente aprende a fidelidade, a gente se firma na fidelidade pela fidelidade. E Moisés aprendeu isso de Deus. E Josué aprendeu com Moisés essa fidelidade. E uma característica que você se lembra, no livro do Êxodo, no livro dos Números, Moisés pediu a Deus que precisava que Deus lhe falasse, que Deus lhe desse orientação. Muitas vezes Moisés foi buscar Deus no alto das montanhas, ele subiu longe, afastado do povo, para que Deus pudesse lhe falar o que ele fazia com aquele povo, porque não foi fácil, hein? Conduzir aquele povo não foi fácil. De modo especial, depois disso, naqueles 40 anos, não foi fácil. Moisés muitas vezes chegou ao auge, chegou ao último, chegou ao fim das suas forças. Então ele pedia a Deus que lhe falasse. Até que um dia ele pediu que Deus lhe falasse mais perto, e Deus mandou que Moisés fizesse uma tenda, a tenda da reunião, ali no acampamento. O tabernáculo. Tenda e tabernáculo são a mesma palavra. E lá Moisés se encontrava com Deus. Lá nos momentos de dificuldade, lá nas horas em que Moisés precisava de orientação, é para lá que Moisés ia, Moisés ficava, Moisés perguntava, Moisés orava, depois Moisés escutava e Deus lhe falava o que é que ele precisava fazer. Você já viu? Pena que eu precisaria ficar folheando a Bíblia com vocês e agora não é o momento, infelizmente. Mas quando Moisés ia para a tenda, ia para o tabernáculo, Josué, que o acompanhava como discípulo perto a perto, ia também e ficava lá. E assistia a tudo, e via tudo, e contemplava tudo, e fazia do mesmo jeito que Moisés ia fazendo. E diz a Bíblia, muitas vezes Moisés saía e ia tomar as iniciativas que Deus lhe havia dado, e Josué continuava lá dentro, intercedendo por Moisés, pedindo a Deus por Moisés, buscando de Deus a sabedoria para Moisés poder ir e decidir. E foi assim, no tabernáculo, dentro da tenda, no contato com Deus, é que Josué foi se formando na fidelidade, na fidelidade, na fidelidade. Por que eu estou lhes apresentando justamente a figura de Josué? Porque, gente, uma missão igual Deus nos confia hoje na renovação. Nós, renovação, estamos recebendo uma tarefa, uma missão do Senhor semelhante àquela de Josué. Deus quer renovar a sua igreja. Deus quer penetrar com o seu Espírito na igreja para renovar toda a sua igreja. Ele quer. É essa igreja nova que Ele quer, é essa terra nova que Ele quer, e Ele quer fazer isso. Dizendo isso, nós não estamos menosprezando a nossa igreja, não estamos, pelo contrário, é o Senhor que está dizendo que quer renová-la. Nós não somos mais do que os outros, é o Senhor que quer renová-la. Mas que interessante, para renovar a sua igreja, Deus escolheu gente da própria igreja. Assim como Moisés, por ordem de Deus, escolheu um de cada tribo para serem os exploradores e irem lá para ver a situação, Deus também nos escolheu. Gente, quando nós olhamos, nós somos a minoria. Somos ou não somos? Somos. Somos a minoria. Nós somos um punhadinho. Na igreja, entre os batizados, nós somos a minoria.
O povo sempre reclama e o povo sempre pergunta e fala, vocês perguntam e se interrogam, por que existem poucos padres na renovação? Por que poucos padres aceitam? Por que poucos padres aderem? Por que poucos bispos aderem, aceitam, acolhem? Hoje, graças a Deus, tem aumentado muito o número. Mas também as pessoas dizem, bom, o pessoal aceita pelos frutos, pelos resultados, mas entrar de cheio, né, se lançar, como quem entra na água para se molhar, infelizmente não são muitos. É verdade, não são muitos. E por que isso? Porque Deus realmente escolheu um punhadinho. É mais ou menos como aconteceu naquele tempo, é como se fosse um de cada tribo. Na verdade, nós que recebemos essa graça, nós somos privilegiados. Não por merecimento, mas por graça. Nós não éramos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos escolheu porque nos escolheu. E assim como Ele escolheu aquele grupo de exploradores e mandou que fossem à frente, porque o Senhor queria penetrar naquela terra e fazer daquela terra a sua terra, igualmente, o Senhor escolheu a nós e fez de nós um corpo e nos mandou. Gente, a renovação hoje é um corpo profético para a igreja. É um corpo profético para a igreja. Assim como Josué teve aquela missão de introduzir o povo na terra prometida, Deus também escolheu a renovação para abrir a brecha e para entrar com o seu espírito na igreja, para entrar com a sua renovação na igreja. Eu repito, nós não somos mais do que ninguém. Porque até na vida prática é assim. Para você pegar e colocar remédio numa ferida, você pega um cotonete, não é verdade? Mergulha o cotonete, aquela parte de algodão do cotonete no remédio e leva ao local. Você precisou daquele cotonete, você precisou daquele algodão para que o remédio chegasse lá. Na verdade, é o remédio quem vai fazer o efeito, só que foi preciso justamente um cotonete para chegar lá, um algodãozinho. O que é um algodãozinho? Mas foi preciso um algodãozinho para o remédio chegar lá. Igualmente, para levar a sua renovação à sua igreja, à sua amada igreja, à sua querida igreja, Deus escolheu a nós da própria igreja. Selecionou a gente da própria igreja. Eu repito, não éramos e não somos os melhores, mas Deus precisava escolher alguém, escolheu a gente, até escolheu a gente mais da ralé, é verdade. Para ser o algodãozinho de Deus, graças a Deus. E com esse algodãozinho, onde ele devia molhar o algodãozinho? No remédio. Ele justamente ensopou e embebeu esse algodãozinho no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai transformar a igreja, é o Espírito Santo quem vai renovar a igreja. Então embebeu a gente no Espírito Santo. Claro, grande sorte daquele cotonete. Era um cotonete igual aos outros, mas na hora que o Senhor embebeu a cabecinha do cotonete, aquele algodãozinho no remédio, ficou diferente. Na hora que o Senhor nos pegou de cabeça, né? E nos mergulhou no seu Espírito, e nos embebeu do Espírito Santo, os primeiros a terem a vantagem fomos nós. Os primeiros, a graça foi em primeiro lugar para nós. Só que a gente pensou que já era o tudo. Oh, glória a Deus, eu estou embebido no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Olha esse resto da igreja aí, todas essas cabecinhas ocas aí, esses cotonetes. Eu não estou embebido no Espírito Santo. Eu sou o bom, eu sou a boa, eu sou o certo, eu sou a melhor. Então vejam e façam como eu. E pensamos que nós éramos os tais, até ficamos criticando a igreja e não sei quantas coisas. E não era nada disso. O Senhor nos embebeu no seu Espírito Santo para depois ir à igreja e levar esse Espírito à igreja. Percebe? Para levar o remédio para a igreja, para levar a salvação à igreja, para levar a restauração à igreja, para levar a renovação à igreja. Esta é a obra do Espírito, mas Ele queria fazer isso com gente e não aéreamente. Renovar a igreja através de filhos da igreja. É renovar os filhos e filhas de Deus através de filhos e filhas de Deus. E nós fomos os cotonetes escolhidos. É privilégio? É. Mas é um privilégio não para nós. É um privilégio sim, mas a serviço da igreja.
Você está começando a entender? A renovação não tem um objetivo por si. A renovação não existe para si. Deus não quis fazer uma renovação. Não, Deus quer uma igreja renovada. Como ninguém quer sal, a gente quer uma comida salgada. Verdade ou não é? Quando você está comendo, de repente você mastiga uma pelota de sal, você gospe logo aquilo, horrível. Você vai lá, bebe água, pode até perder o apetite para o resto do almoço, para o resto do jantar, por causa da bendita bolota de sal. Porque não é isso que você quer. Você não quer uma bolota de sal, você quer uma comida salgadinha, gostosa, saborosa. O que Deus quer é uma igreja renovada e não pelotas. Horrível quando você pega um pão ou um bolo e encontra uma pelota de fermento na massa, né? Você faz a mesma coisa, cospe logo. Cospe logo. Porque ninguém gosta. Ninguém gosta. Deus não gosta, a igreja não gosta, não. E faz muito bem a igreja quando cospe a gente. Porque nós estamos sendo bolota de fermento. Juntamos o fermentinho, vamos fazer aqui o nosso grupinho de renovadinhos, bonitinhos, santinhos, carismáticozinhos e tal. Nós somos os tais, nós somos a igreja do futuro, a igreja dos últimos tempos, a igreja privilegiada. Nós, imitem a nós, sejam como nós, venham a nós, façam como nós somos a igreja. Não, não. É um privilégio termos sido embebidos no Espírito Santo, é um maravilhoso privilégio, mas isso para que esses cotonetes, para que esses algodãozinhos sejam levados à igreja. O próprio Senhor Jesus nos leva à igreja. Você nunca leva o remédio para uma parte sã do corpo. Você leva o remédio justamente na ferida. É, não é? Só que na hora que você tem que tocar a ferida, é duro. É duro. Está entendendo a homilia de ontem? Deus nos quer levar às feridas da sua igreja. Não é que nós não sejamos feridentos, não. Mas Deus nos quer levar como remédio, como bálsamo às feridas da igreja. E claro, quando a gente vê de cara as feridas, dá decepção, dá até repugnância. A gente se afasta. A gente se decepciona, a gente quereria dar o fora. Não, o remédio existe para a ferida. E só se põe remédio em ferida. Do contrário, não tem razão o remédio. Para que colocar remédio? E para que embeber o algodão à toa e ficar com o algodão no ar? Ai, que belezinha, algodão embebido. Não, o algodão é para colocar na ferida. E quanto maior for a ferida, quanto mais pululenta for a ferida, mais a ferida precisa de remédio. É lá que nós temos que ir. E não vamos porque nós queremos, vamos onde o Senhor nos coloca. Falando isso, eu não estou falando nada contra a nossa mãe, a minha mãe, a igreja. Não. Mas a igreja é um corpo, e esse corpo tem partes feridas, tem situações machucadas. Nós também participamos dos machucados. Mas o Senhor escolheu filhos de Deus, filhos da igreja, para sanar a própria igreja, para restaurar a própria igreja, para renovar a própria igreja. Durma com esse barulho, mas foi isso que o Senhor fez. Ele poderia, como o Senhor, mudar a igreja, transformar a igreja apenas com uma palavra, mas Ele não quis. Ele quis fazer isso com um trabalho muito mais custoso, muito mais demorado, de usar da gente. De usar da gente. E o que o Senhor precisa de nós, então, é a fidelidade. Fidelidade ao Senhor que contou conosco, fidelidade à igreja a qual nós somos destinados. Você vê coisas erradas na igreja? É para isso que nós existimos como renovação. Não é para criticar. Mas é para levar o remédio. O remédio não somos nós. O remédio não é o meu conceito. Não, o remédio é o Espírito Santo. O remédio é o batismo no Espírito Santo.
O remédio é a transformação que o Espírito Santo vai fazer, só que ele está usando da gente. Ele embebe o cotonete para que esse cotonete possa chegar lá e aí na igreja aparecerem mais e mais e mais e mais e mais pessoas cheias do Espírito Santo. E assim com mais e mais e mais e mais pessoas cheias do Espírito Santo, embebidas no Espírito Santo, a igreja inteira vai se renovando. Mas veja bem, o cotonete não se põe contra o corpo, o cotonete não se põe contra a ferida, pelo contrário, o cotonete vai à ferida para sarar a ferida, para restaurar a ferida, para fazer o corpo novamente são e fazer aquele corpo também ele, cheio do Espírito Santo, e assim renovar todas as coisas. E aí está a nossa fidelidade. Sabe, gente, nós pretendíamos só receber aplausos, só receber vivas, só receber aprovações. E não é. Deixa eu contar uma historinha. Quando eu era garoto, nós tínhamos um cachorrinho, chamado Julie. E o bendito do cachorro gostava, lá em São Paulo, né, na avenida, gostava de sair correndo quando passava carro, e sempre passava carro, né? Na hora que o portão se abria, alguém descuidava, o cachorro já saía e saía correndo e latindo ao lado dos carros, como querendo morder os pneus do carro, coitadinho. Até que um dia, um daqueles carros, passou com o pneu por cima da perna do Julie. Eu vi, estava no portão de casa, ele escapou pelas minhas pernas, eu não vi mais nada, não vi carro, não vi nada, e fui correndo para o meio da avenida, peguei o Julie no colo. Na hora que eu peguei o Julie no colo, eu nem vi nada, mas eu devia estar enfrentando o perigo, de carro, deve ter brecado, o motorista deve ter me xingado, mil coisas. Na hora que eu peguei o Julie no colo, pois aquele me mordeu. Doeu, mas doeu. Você não imagina como doeu. A minha tendência foi até dar um tapa no Julie, mas eu não consegui. E na hora que eu saí da avenida, correndo de novo com ele no colo, eu percebi que, daí ele percebeu a coisa, ele entendeu a coisa, e ele começou a chorar, mais pela mordida que ele me deu, do que pela dor da pata. Porque na hora do desespero, a gente faz isso mesmo. Você vai querer auxiliar, mas a pessoa não entende o auxílio que você vai querer dar. Na hora que eu peguei o cachorro, devo ter pegado também na pata dele, não sei o que foi que ele entendeu, né? No desespero ele acabou me mordendo. Mas eu amava o cachorro. E a mordida que o cachorro me deu, doeu, claro que doeu, mas... Daqui a pouco estava o cachorro e eu chorando. O cachorro por causa do machucado e por aquilo que ele fez me mordendo, e eu também por ver o cachorro machucado, e será que ele ia ter condições? Graças a Deus depois se recuperou, mancou bastante, mas nunca ficou perfeito, mas continuou vivo. Gente, com a igreja é a mesma coisa. Quando o Senhor nos enviou para a igreja, claro, isso tudo era muito novo para a igreja, muito novo para a igreja. Se para nós foi novo, imagina para o restante todo. Se nós que fomos selecionados para receber essa graça, e se para nós foi novo, imagina para o restante que não receberam a mesma graça. E a gente levou mordidas? Levou. Doeu? Doeu. Mas o que nós queríamos, ou pelo menos o que nós deveríamos querer, o que o Espírito Santo queria através de nós, era ir a essa igreja e socorrer essa igreja naquela situação que ela estava passando. Ela nos mordeu, mas por amor daquela igreja e por amor do Senhor que nos enviou e nos impulsionou para a igreja, a gente aguenta a mordida, dói, sofre, a gente chora, mas não desgraça aquela igreja, não blasfema contra aquela igreja, não se indispõe contra aquela igreja, não se revolta contra aquela igreja. Dói. Eu quero dizer a vocês, muitos de vocês foram heróis na implantação da renovação. Muitos de vocês estão sendo heróis. Deus os abençoe. Eu já participei muito disso. Esses 21 anos não foram fáceis, de modo especial lá naqueles começos. Muitos de vocês ouviram falar em tia Laura, não é?
Tia Laura era da nossa comunidade lá em Lorena. Eu me lembro desde o começo. Me lembro, inclusive, como surgiu o ministério de cura que ela tinha. E todas as dificuldades que nós enfrentamos juntos. Você pensa que era muito fácil ter a tia Laura, a tiracolo, assim, ao lado, com o ministério de cura. Oh, o Padre Jonas que tem todo o privilégio, né? Tem uma tia Laura na diocese dele, pode sair com ela para os encontros. Até que eu não fiz muito disso. Eu fiz questão de não fazer muito disso. Porque eu pensei o que eu sofri, o que ela sofreu. Porque não era entendido naqueles tempos, gente, lá nos comecinhos do ano 70, porque ela foi batizada no Espírito Santo em 1972. Ou 73, não me engano. 72 ou 73? Já são 20 anos. Estamos em 93 agora. Naquele tempo não era fácil. Os padres não entendiam, os bispos não entendiam, os leigos não entendiam. Não era fácil, não era fácil. Levamos muitas mordidas, e muitos chutes, e muitos tropeções, e muitos beliscões, e muitos puxões de orelha, e muitos puxões de cabelo, passamos por tudo. Mas, por amor da igreja, nós tivemos que aguentar tudo isso. Não vou dizer que nós fomos perfeitinhos, não vou dizer que nós não tivemos as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, mas hoje nós podemos dizer como irmãos, primeiro, Deus abençoe vocês por tudo aquilo que vocês têm sofrido. E é isso mesmo, Se você tem um filho doente, para salvar esse filho, claro que você sofre. Você passa noites, você fica sem comer, claro que você sofre na alma, você sofre no corpo por causa da recuperação daquele filho. Gente, se com um filho assim, imagine com uma igreja. Não dá para recuperar, não dá para sanar, não dá para retirar da doença, não dá para restaurar, sem dor, sem sofrimento, não dá. E vamos ser sensatos. Você sabe muito bem que a nossa briga, que a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas é contra os poderes do mal. São Paulo diz muito claramente, carta aos Efésios capítulo 6, nem precisa pegar, mas você conhece. A nossa briga, a nossa luta é com eles. Você acha que o outro, ele quer a restauração da igreja? Que ele quer a renovação da igreja? Não, ele quer acabar com a igreja. Ele quer destruir a igreja. Ele quer pisar a igreja. Ele quer machucar mais ainda, ferir mais ainda a igreja. Ele quer pisar a igreja, pisotear. É claro que é isso que ele quer. Agora, falar em renovação da igreja, falar em levar o Espírito Santo à igreja, falar em levar essa renovação no Espírito a toda a igreja, e ainda mais através de umas pessoinhas como nós, é verdade, umas pessoinhas como nós, é claro que o inimigo vem com tudo, e é fácil para ele ir e tititi na cabeça do ouvido do padre, tititi no ouvido do bispo, tititi no ouvido daquele coordenador daquele movimento, tititi no coordenador daquela pastoral. Mas na verdade é o outro, entende? É o outro, desabusado, covarde, sujo, que faz tudo isso, que inclusive inspira proibições e não sei quantas coisas para impedir que o remédio venha, para impedir que o Espírito venha, para impedir que a cura aconteça, para impedir que a renovação, que é o objeto de Deus, venha a acontecer. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos ser fiéis. A nós cabe a fidelidade. Basta ao cotonete que ele seja fiel, que ele se deixe embeber tantas vezes quanto o senhor do cotonete quiser colocá-lo dentro do remédio e embebê-lo. E ao mesmo tempo o cotonete tem que ser fiel, permitindo que o Senhor pegue quantas vezes quiser e o coloque na ferida. Justamente na ferida. É doloroso ser colocado na ferida? É. E se na hora que você for colocado na ferida, assim como eu fui socorrer o meu cachorro e eu acabei sendo mordido por ele, aguenta a mordida, meu filho, aguenta. Dói, não vou dizer que não dói. Mas tenha certeza, se você for fiel, você vai ver depois as duas coisas. Você e a igreja que você ama, os dois chorando. Você chorando não mais pela dor, mas pela obra que o Senhor está fazendo na igreja. E a igreja chorando, as pessoas da igreja, as pessoas ali, talvez até o padre, chorando por aquilo que ele fez, né? Por aquilo que ele fez.
E agradecido a Deus, e agradecidos a Deus por toda a obra que Deus está fazendo. Passado um tempo eu já posso falar isso, posso contar isso. Quando nós chegamos em Cachoeira Paulista, para começar a rádio, não quer que eu conte essas coisas. Não é ele não, é o outro que não quer que eu conte essas coisas. Tinha o pároco da paróquia, Padre Tarcísio. Gente, hoje ele diz como ele não compreendia, como ele era acirrado contra a gente. E não entendia, não queria, impedia, e se ressentia, se magoava, mil coisas. Eu digo isso hoje porque ele disse isso. No passado eu nunca contaria isso, de jeito nenhum. Mas o que é que Deus fez? Esse padre passou por tantas coisas, inclusive por operações do coração muito difíceis. Dentro daquela situação ele ficou praticamente abandonado na diocese. Abandonado, a palavra certa é essa. Ele mesmo diz assim, abandonado na diocese. Não estamos culpando ninguém, mas a situação em que ele ficou foi esta. Não foi fácil, mas pouco a pouco, o Padre Tarcísio foi sendo conquistado e hoje o Padre Tarcísio é um dos membros da Canção Nova. Vive conosco lá na Canção Nova, a Casa de Maria, na Casa Mãe, está lá dentro. Hoje dando a vida dele pela Canção Nova. Hoje ele chora e eu choro também. É o garoto e o cachorro chorando. Eu sei que ele entende, né? Eu digo para ele, você é um cachorrão, Tarcísio. Nós dois choramos hoje. Ele por aquilo que ele fez e muito mais pela graça que Deus concedeu a ele. E eu, por aquilo que sofri, mas que já esqueci, até nem dói mais, mas por tudo aquilo que o Senhor fez por ele, pela vida dele, pelo apostolado dele, pelo sacerdócio dele. E gente, o que eu pude contar é pequenininho, do Padre Tarcísio. Deus quer que você possa testemunhar de coisas lindas na sua paróquia, com o padre da sua paróquia, com os religiosos da sua paróquia, com as pastorais da sua paróquia, com os dirigentes desse daquela pastoral da sua paróquia, com os dirigentes desse daquele movimento da sua paróquia. Deus quer realmente que você possa testemunhar, porque tudo isso é possível e esta é a obra que Deus está fazendo. É a obra que Deus está fazendo, é que nós não estamos entendendo. O que está acontecendo é o seguinte, é como se naquela hora que o Juli me mordeu, né, eu mordesse o Juli também. Tinha lógica eu pegar e morder o cachorro? Não tinha lógica. Mas o que a gente está fazendo é isso, o cachorro te morde e você morde o cachorro. Mas só que não é para morder o cachorro, meu irmão. Pelo contrário, o cachorro é amado por você. E o cachorro é o protótipo da fidelidade, é ou não é? É o protótipo da fidelidade. Da mesma forma, não é para morder a igreja se a igreja mordeu você. Não é. Pelo contrário, é para amar a igreja e insistir na fidelidade. Eu volto a dizer, talvez você tenha sofrido muito, talvez você tenha sido heróico, talvez você tenha sido heróica, um verdadeiro martírio você viveu e quem sabe você esteja vivendo ainda na situação que você enfrenta. Mas a missão que o Senhor confia a nós é esta, de irmos em frente, e veja, muitos dos nossos irmãos estão fazendo aquilo que fizeram os outros exploradores da terra prometida. Só voltaram com coisas negativas. Não é possível, não tem jeito, essa igreja não se renova e os padres não querem e o pessoal da pastoral não quer, vão fazer a nossa igrejinha, vão virar para os crentes, vão fazer uma igreja nossa, uma igreja carismática, vão fazer o nosso gueto. E muita coisa triste assim aconteceu, muita gente se bandeou para os protestantes e outros tipos de crentes, muita gente fez o seu guetinho, a sua igrejinha, mas não é para fazer isso, não, você precisa ser como Josué, você precisa ser como Caleb. E onde é que Josué aprendeu a fidelidade? Enfrentando as durezas, e indo
vez após vez com Moisés para dentro da tenda, para dentro do tabernáculo, para lá se encontrar com Deus, para lá orar a Deus, para lá escutar a Deus, para lá ver as orientações que Deus queria, caso por caso. Até que Josué teve a graça de ele introduzir o povo na terra da promessa. Gente, a renovação hoje é um corpo profético. Digo mais, a igreja, a renovação hoje é um corpo libertador para a igreja. Nós somos desta libertação e somos agentes desta libertação, somos. Eu não quero desdizer ninguém, não, me entendam. Mas assim como Moisés foi o libertador do povo, e como nem foi Moisés quem introduziu o povo na terra da promessa, mas foi Josué, nós somos hoje, pela graça de Deus, agentes de libertação para a igreja. Deus quer que nós introduzamos a igreja na terra da libertação. Nós não somos a libertação é o Senhor, a libertação é o Espírito Santo de Deus, o restaurador da igreja é o Espírito Santo, e Ele o está fazendo e Ele vai fazer. Nós somos apenas um cotonete, não somos mais do que isso. O que a igreja precisa é do Espírito Santo, só que o Senhor quis fazer desta maneira, e louvado seja Ele. A nossa fidelidade é em sermos mais e mais e mais e mais cheios do Espírito Santo, mais e mais e mais embebidos do Espírito Santo. Digam o que quiserem de nós, que nós somos ventoinhas, que somos os cheinhos do Espírito Santo, que somos as pombinhas, que somos o fogo cai, né? Digam o que disserem a nosso respeito, nós temos que ser justamente as pessoas mais e mais cheias do Espírito Santo. Nós temos que ser as pessoas mais e mais e mais e mais e mais orantes. Nós temos que ir hoje, amanhã e depois à tenda, ao tabernáculo, como Josué ia, e ficarmos lá para falar ao Senhor, para rezar ao Senhor, para implorar ao Senhor, para escutar o Senhor e para sair para trabalhar na orientação do Senhor. Digam o que disserem a nosso respeito, que nós só sabemos rezar, que nós só rezamos e tal, que nós rezamos demais. Só que é mentira que nós rezamos demais, né? É mentira que nós rezamos demais. Nós não rezamos demais, rezamos até muito pouco, devíamos rezar muito mais. A nossa fidelidade é de rezar muito mais. Eu sei que é mentira também o que dizem, que nós não participamos, que nós não trabalhamos, que nós não estamos nas pastorais. Ao contrário, até já estão usando o jogo contrário, que nós nos infiltramos nas pastorais para implodir as pastorais, para atrapalhar os trabalhos na igreja. Estamos nós já infiltrados, e foi trabalho de infiltração. Essa bendita renovação está infiltrada em todo que é canto, parece tiririca, parece urtiga que está em todo que é canto. Reclamam porque nós sorrimos e cantamos, e reclamam porque nós choramos. Não dá para ficar ouvindo, temos que ser fiéis. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos inseridos e temos que estar inseridos. Nós não fizemos infiltração no sentido que eles dizem não, mas estamos inseridos porque nós somos da igreja, filhos da igreja, e só podemos estar inseridos nos trabalhos, nas pastorais da igreja, e temos que estar inseridos. Mas ao mesmo tempo, nós na igreja temos a vocação de sermos orantes. Temos a vocação de sermos orantes. Deixa eu fazer um parêntesezinho. Quando nós estávamos no começo da renovação, eu me lembro que o Conselho Nacional, que até se reunia em São Paulo, uma vez por mês, numa noite, nós vimos que nós tínhamos que chegar a Dom Paulo Evaristo Arnes, que já era o cardeal arcebispo de São Paulo, e nos apresentarmos a ele, e fomos com muito medo. E chegamos lá e dissemos: Dom Paulo, nós somos aqui da renovação. Estava naqueles começos, né? Nós representamos aqui o Conselho Nacional, nós queríamos saber o que o senhor quer de nós. Nós estamos aqui inseridos na sua diocese, o que o senhor quer de nós? Dom Paulo não pestanejou, com muita tranquilidade ele disse: eu quero que vocês sejam o que vocês são. Vocês são a alma orante da igreja. Sejam o que Deus os fez. Nós quase caímos das pernas. Se não estivéssemos sentados, nós caíamos mesmo. Porque nós esperávamos tudo menos aquilo.
Nós esperávamos que Dom Paulo fosse dizer que nós fôssemos para a periferia, que nós fôssemos trabalhar com os favelados, que fôssemos trabalhar com os menores abandonados, 1000 coisas nós pensávamos. E estaríamos dispostos a fazer isso, dentro da nossa inserção de igreja, e fazemos o que podíamos. Mas não. Ele disse, sejam o que vocês são a alma orante da igreja. Gente, foi uma definição. Os nossos bispos são inspirados pelo Espírito Santo. Aquilo que ele disse pelo Espírito. Vocês são a alma orante da igreja. Então sejam o que vocês são. E é isso, sejam o que vocês são. Nós não podemos regatear nisso não. Eu sei também que aí existe muito medo. A gente apanhou tanto porque disseram que nós rezávamos demais e não rezávamos demais, que a gente ficou com medo de rezar demais e não reza agora quase nada. Não é? O povo diz que gato escaldado, gato que levou banho de água fervendo, tem medo até de água fria. A renovação acabou ficando com medo de água fria. Apanhou tanto porque disseram que a gente rezava demais e só rezava e não fazia nada, que hoje a gente não faz nada e não reza e não faz nada, porque quem não reza não faz nada mesmo. E daí ficamos aquilo que Jesus diz, o que vai fazer com esse sal que perdeu o sabor? Joga fora e deixa de ser pisado pelos homens. Só que Deus não quer jogar esse sal fora, e a igreja não pode e não quer que esse sal seja jogado fora. Até aqueles que são inspirados pelo Espírito na igreja dizem a nós, vocês são a alma orante na igreja, seja aquilo que vocês são. Outros irão para as outras pastorais, outros irão para pontas de lança, e nós não podemos estar contra eles, pelo contrário, temos que ser alma orante para eles também. Eles também precisam rezar, mas nós somos alma orante para eles também. E uma grande descoberta que Deus apresentou a nós e que nós temos a apresentar a toda a igreja é isto, que não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito que se fará a sua obra. Gente, isso aqui está no livro de Zacarias, capítulo 4, nem precisa pegar, você vai talvez se complicar, versículo 6. Então, ele explicou, este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Zorobabel era justamente aquele que estava reconstruindo a cidade destruída, a cidade de Jerusalém destruída, não pelo poder, nem pela minha violência, mas sim pelo meu Espírito é que se cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Jerusalém estava destruída, o templo estava arrasado, queimado, as muralhas da cidade estavam derrubadas, as casas derrubadas. E lá estava Zorobabel, que era o governador, estava lá o sumo sacerdote Josué para reedificarem tudo. E o que é que Deus disse? Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu Espírito é que se cumprirá a sua missão. Muita coisa está desmoronada na igreja, e nem é culpa da igreja, porque nesses últimos tempos, nesse último século, o inimigo veio de tudo contra a igreja. Se eu puder ainda hoje à tarde, eu conto algo mais que você vai entender melhor, mas nesse século que nós estamos, o inimigo veio com tudo para destruir a igreja. A mira dele era destruir a igreja. Ele desafiou a Deus dizendo, se o Senhor me der permissão, eu vou destruir a igreja. E Deus respondeu a ele, eu lhe dou permissão, só que você não vai destruir a igreja. Eu conto mais hoje à tarde. Mas a mira do inimigo nesse século foi destruir a igreja. É por isso que a igreja está em muitos pontos vulnerada, machucada, ferida, destruída. Claro, a igreja não foi destruída, mas em muitas muralhas ela está destruída. E o Senhor quer refazer tudo isto, o Senhor quer restaurar tudo isso, e o Senhor escolheu a nós para sermos agentes de transformação da igreja, agentes de restauração da igreja. Ele nos escolheu e Ele nos diz a nós e a toda a igreja, não pela força, não pelo poder, muito menos pela violência, mas pelo meu Espírito é que Ele cumprirá a sua missão. Foi assim com Josué, foi assim com Jesus, é assim conosco, renovação, esse corpo profético que Deus constituiu. A nós cabe a fidelidade. A mim e a você cabe a fidelidade.
Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora. Faz-me, Senhor, fiel. Faz-me, Senhor, fiel. Dá-me, Senhor, a graça da fidelidade. Dá-me o dom, Senhor, da fidelidade. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu preciso ser fiel. Como Josué, Senhor, eu peço a graça da fidelidade, Senhor. Eu não quero ser dos medrosos, eu não quero ser dos negativos, eu não quero ser daqueles que fogem, Senhor. Muito ao contrário, eu peço, Senhor, a graça da fidelidade. Da fidelidade. Da fidelidade. Kyria na Maria, la valaria, la valaria, la varie. Candara maniria, la bararia, la Maria. Kyria na malaria. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito de fidelidade, o Teu Espírito Santo de fidelidade que nos faz fiéis, Senhor. Nós precisamos, Senhor. E esse espírito de fidelidade é também espírito de coragem, é espírito de fortaleza, é espírito de destemor, Senhor. Dá-nos coragem, dá-nos destemor, Senhor. Dá-nos fortaleza, Senhor, para sermos fiéis. Nós queremos ser fiéis como Josué. Nós não queremos ser temerosos, covardes. Nós não queremos fugir da raia, Senhor, como fizeram aqueles exploradores. Não, Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser fiéis. Dá-nos a graça, Senhor, da fidelidade. A fidelidade em sermos cheios do Espírito Santo. A fidelidade no amor à igreja. A fidelidade na oração, Senhor. E a fidelidade de irmos à igreja, para que toda ela seja cheia do Espírito Santo e renovada e restaurada pelo poder do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.